série do ensino médio e da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é um projeto Seduc em Ação, que trará programas diários para o ensino médio. Eu sou o professor Ivair Alves e hoje estudaremos sobre textualidade, material importante para você que está se preparando para o Enem. Hoje nós vamos focar na competência 7, confrontar opiniões, pontos de vista sobre diferentes linguagens e as manifestações específicas. Na habilidade 22, relacionar em diferentes textos opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. Na habilidade 24, reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, ok? Bom, quando nós falamos em textualidade, nós vamos entender que é um conjunto de características responsáveis para demarcar a produção da linguagem como texto, ou seja, é o que permite que algo seja percebido como um texto. E esse texto ele forma uma unidade textual, apresenta características, permitindo assim que o ato comunicativo se estabeleça com eficácia. Então, quando nós falamos em gêneros textuais, então há inúmeras possibilidades. De modo especial hoje, falando em textualidade, nós estamos falando mais sobre os textos argumentativos, resenhas, artigos de opinião, textos dissertativos. Claro que é importante você perceber que no Enem você terá uma possibilidade de inúmeros outros gêneros textuais, uma história em quadrinho, uma charge e assim por diante. Então é estar atento a esses gêneros e perceber que todo texto existe uma intencionalidade. Esse é o principal objetivo de quando nós nos deparamos com esse exame, com essas provas, entender que todos os textos ele têm um objetivo, ele tem uma intencionalidade comunicativa, ok? Quando nós falamos de leitura, nós vamos falar sobre interpretação. Quando nós nos deparamos com um determinado texto, essa leitura ela precisa ser minuciosa e atenta, período a período, parágrafo a parágrafo, em que nós vamos destacando nesse texto quais são as ideias principais. O que é preciso você pegar como informação principal. E dali nós iremos então entender qual é o tema, o assunto ao qual está sendo abordado no texto, quais são os argumentos que sustentam a tese, a opinião desse autor. Então nós temos que nos atentarmos nesse sentido quando nós estamos trabalhando textualidade. Através da leitura, exercitamos a arte de pensar, captar ideias, investigar palavras. Aí é importante que a gente relembre as tipologias textuais. O texto ao qual eu estou trabalhando é descritivo, é narrativo, ele é argumentativo, ele é injuntivo. Então é importante que você faça uma revisão nisso, Estar preparado, afiado, para entender qual é o texto ao qual você está lendo. A partir daí, qual é o gênero textual? Nós estamos falando de um romance, se é narrativo, estamos falando de um conto, se é argumentativo, é uma resenha, é um artigo de opinião, e perceber na essência desse texto qual é a intenção desse autor, ok? Quando eu disse no início da aula, relacionar em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos, então eu trouxe aqui, olha, uma questão do Enem 2018, nós vamos começar pelo comando, essa é a minha dica. Vá direto ao comando e a partir de lá você já vai ler o texto buscando qual que é a intencionalidade, o que se cobra nessa questão. Então a questão 6 diz assim, defendendo a ideia, parte de que está defendendo uma ideia, de que os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso, a diretora-geral da Unesco aponta como estratégia para atingir esse fim a... Então, olha só, eu tenho que perceber que há uma defesa de uma ideia. E como é que a diretora aponta como estratégia para atingir esse fim? De que os direitos devem ser um alicerce para todo o progresso. Então, é isso que nós vamos ter que procurar no texto. Então, vamos lá? A intenção é entender qual é a estratégia que ela utiliza para que se obtenha esse fim, de que os direitos sejam para todos. Vamos com calma? O texto diz o seguinte, a Declaração Universal dos Direitos Humanos
está completando 70 anos em tempos de desafios crescentes, quando o ódio, a discriminação e a violência permanecem entre nós. Disse a diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, Audrey Azoulay. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a humanidade inteira resolveu promover a dignidade humana em todos os lugares e para sempre. Nesse espírito, as Nações Unidas adotam a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um padrão comum de conquista para todos os povos e para todas as nações. Então, o texto do primeiro parágrafo, ele fala dos 70 anos, né, da origem da Declaração dos Direitos Humanos, e fala que mesmo atualmente nós temos ainda disseminado entre nós o ódio, a discriminação e a violência. Aí ela traz o texto aqui contextualizando que desde o final da Segunda Guerra Mundial, a humanidade ela quer promover a dignidade e tem que promover isso, o respeito, a pluralidade, a diversidade e assim por diante. É a defesa, então, da diretora-geral. Centenas de milhares de mulheres e homens são destituídos e privados de condições básicas de subsistência e de oportunidades. Movimentos populares forçados geram violações aos direitos de uma escala sem precedentes. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável promete não deixar ninguém para trás. Os direitos humanos devem ser o alicerce para o progresso. Olha só, então o texto aqui mostra, né, que há essa intencionalidade, que todos lutam para que todos vivam, né, de forma digna. É uma luta, e isso está para a Agenda de 2030, cita o texto. Agora, atenção em relação ao comando nesse último parágrafo. Então, a diretora, né, diz aqui o último parágrafo. Segundo ela, esse processo precisa começar o quanto antes nas carteiras escolares. Aqui está a defesa do ponto de vista, né, de que a dignidade, de que esse processo de direitos humanos, ele precisa ser trabalhado, e ela defende que o quanto antes nas carteiras das escolas, ou seja, desde as séries iniciais nas escolas. Diante disso, a UNESCO lidera a educação em direitos humanos para assegurar que todas as meninas e meninos saibam seus direitos e os direitos dos outros. Olha como ficou fácil, né? Esse último parágrafo que então nós já matamos a charada. Retomando a questão 6, defendendo a ideia de que os direitos humanos devem ser alicerce para todo o progresso, a diretora-geral da UNESCO aponta como estratégia para atingir esse fim a alternativa A, inclusão de todos na agenda em 2030. B, extinção da intolerância entre os indivíduos. C, discussão desse tema desde a educação básica. Letra D, conquista de direitos para todos os povos e nações. E a letra E, a promoção da dignidade humana em todos os lugares. Percebam que todas as alternativas, elas direcionam para a discussão do que foi apresentado no texto. Porém, o que nós estamos buscando aqui enquanto gabarito é a estratégia. Como é que essa diretora pretende atingir tudo isso? Através de uma discussão desse tema desde a educação básica, que estava lá no último parágrafo, né, que tem que começar desde muito cedo nas escolas, onde meninos e meninas possam ter uma noção, né, de como que funciona isso e trabalhar pela sua dignidade e pela dignidade dos outros. Vamos mais um texto? Sobre textualidade, reconhecer essas estratégias argumentativas. Vamos começar pelo comando. Leia o comando para depois você pegar o texto base. Entre as estratégias argumentativas utilizadas para sustentar a tese apresentada nesse fragmento, destaca-se a recorrência de. Então aqui nós vamos ter que ver os aspectos linguísticos, como que o autor desse texto, né, ele sustenta a ideia por ele apresentada. Então vamos lá? Enquanto isso, nos bastidores do universo, você planeja passar um longo tempo em outro país, trabalhando, estudando,
Mas o universo está preparando a chegada de um amor daqueles que, de tirar o chão, um amor que fará você jogar fora o seu Atlas e criar raízes no quintal como se fosse uma figueira. Olha só que interessante aqui. No segundo período, eu tenho uma conjunção adversativa, mas. Então a gente já vai começar a ficar atento nesse texto a partir dessa conjunção, que cria um contraste. Você planeja uma coisa, mas o destino e determinadas situações faz você mudar a sua perspectiva. Continuando. Você treina para a maratona mais desafiadora de todas, mas não chegará com as duas pernas intactas na hora da largada, e a primeira perplexidade será esta, a experiência da frustração. Mais uma vez eu retomo aqui a conjunção que cria esse contraste. No dia em que você pensa que não tem nada a dizer para o analista, faz a revelação mais bombástica dos seus 2 anos de terapia. O resultado de um exame de rotina coloca sua rotina de cabeça para baixo. Você não imagina que iriam tantos amigos à sua festa e tão pouco imaginou que justo na sua grande paixão não iria. Quando achou que estava bela, não arrasou corações. Quando saiu sem maquiagem e com uma camiseta puída, chamou atenção. E assim seguem dias à prova de planejamento e contrariando as nossas vontades. Bom, aqui já deu para nós entendermos que o texto ele cria então esse contraste. Nós planejamos uma coisa, porém, olha só o título, enquanto isso, nos bastidores do universo, já tem algo programado que talvez não sairá como você tem planejado. Então vamos à questão. Entre as estratégias argumentativas utilizadas para sustentar a tese apresentada nesse fragmento, destaca-se a recorrência de, vamos analisar então, estruturas sintáticas semelhantes para reforçar a velocidade das mudanças da vida. Quando nós falamos em estruturas sintáticas semelhantes, a construção dos parágrafos, dos períodos. Porém, vamos lá depois da vírgula, para reforçar a velocidade das mudanças da vida, não é isso o que o texto trata. Letra B, marcas de interlocução para aproximar o leitor das experiências vividas pela autora. De uma certa forma, a autora está chamando a atenção de você, de mim, enquanto leitor, para que a gente se aproxime das experiências dela. Esse questionamento que a gente fazer. Não é bem isso. Formas verbais no presente para exprimir reais possibilidades de concretização das ações. Não é, na verdade, exprimir essas reais possibilidades de concretização. Vamos na letra D. Construções de oposição para enfatizar as experiências são afetadas pelo inesperado. Desde o início do texto eu mostrei lá e frisei para vocês a conjunção adversativa, que ela cria um contraste. Então a letra D é o que destaca a recorrência para a gente entender essas estratégias para defender o ponto de vista, é que essa construção de oposição, ela enfatiza as expectativas que são afetadas pelo inesperado. Então é isso que o texto apresenta. A letra E, sequências descritivas para promover a identificação do leitor com as situações apresentadas. Não é bem isso, então a gente tem como gabarito a letra D, que são essas oposições que conspiram contra os nossos planos e o universo, de uma certa forma, faz com que a gente tenha que viver outras situações conforme o que não estava planejado. Não é isso, Cris? Então, Naíma, foi isso que nós tínhamos para apresentar por hoje, é entender essa textualidade. Qual é a essência do texto, qual é o tema, o que ela usa enquanto argumento para chegar a sustentar aquela opinião, beleza? Então a dica de hoje fiquem bem atentos ao comando, leia primeiro o comando da questão e aí você já vai ler o texto com essa intencionalidade, ok? Estude tipologia textuais, gêneros textuais, estratégias argumentativas. E amanhã nós teremos mais programa aqui com outros professores, reforçando temas para o Enem, ok? Até a próxima, galerinha. Forte abraço, beijo no coração.
2021, o ano de esperança para o mundo. O ano de transformações para todos os goianos. 2021 será o ano da Brasil Central.